Nós estamos numa série aqui com vocês no mês de março, com o tema Nomes de Deus. Já falamos o primeiro domingo de março, Yavé, foi quando Deus se revela a Moisés, e Deus diz assim, o Senhor, o tetragrama, YHWH, Yavé. Na sua Bíblia e na minha Bíblia não aparece Yavé, possivelmente aparece em letras maiúsculas, caixa alta, aparece Senhor, Senhor. Há 5.410 vezes o tetragrama Yavé na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. E nós traduzimos Senhor, então é um nome que Deus se revela a Moisés, o Senhor. A gente não tem essa preocupação, como eu tenho falado aqui, de qual o verdadeiro nome de Deus. Algumas igrejas falam, porque Jesus é o Yeshua HaMashiach. Se você não chamar Jesus de Yeshua HaMashiach, está errado, ou se não chamar Deus de Yavé, está errado. Não, nós somos brasileiros, chamamos de Deus, de Senhor, não importa, só mesmo a questão aqui, o objetivo não é tanto filosofar, teologizar, mas conhecer um pouco mais do que Deus se revelou na história da Bíblia. E ele ali diz a Moisés, eu sou o que sou, eu sou Yavé, o Senhor. Na segunda semana nós falamos de Jeová Jireh, ou Yavé Jireh, foi quando Abraão tinha um filho sonhado, desejado, o filho dele chamava-se Isaac, e Deus um dia pede aquele menino de volta, e ele vai lá no Monte Moriá, disposto a sacrificar o seu filho, e ali na hora que ele vai com a faca na mão, o cutelo, ele vai sacrificar o menino, Deus diz, para Abraão, para, você já mostrou a sua fé, e ali Abraão dá um nome a Deus, Deus proverá, Yavé Jireh, Jeová Jireh, Deus proverá o sacrifício. E isso nos relaciona quando nós também estamos precisando de algo das mãos de Deus que nós não temos como resolver. E hoje, avançando na terceira semana, El Roi, o nome que Agar falou ali, junto com seu filho Ismael, o significado é Deus vê. Deus vê, sempre que tiver El, é Deus, né? Rafael, Daniel, Samuel, El é Deus no hebraico, né? Então Deus Roi vê, Deus ouve, Deus vê, Deus conhece, Deus sabe. Nós vamos conhecer um pouco essa história e esse nome de Deus também no Antigo Testamento, o El Roi, o Deus que vê. Para a gente ambientar na história bíblica e a gente entender melhor o contexto dessa palavra, desse nome de Deus, dado por Agar, nós vamos começar lá na história, no capítulo 16, a esterilidade de Sara. Ora, Sarai, né? Ou Sara, mulher de Abrão, não dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Aqui aparece então os nossos personagens de hoje, Abrão, a Sara e Agar. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Abraão, segundo os teólogos, quando ele tinha 75 anos de idade, Deus falou assim para ele, sai da tua terra, da tua parentela, Gênesis 12, e vai para a terra que eu te mostrarei. Se passaram 10 anos no capítulo 16, né? Veja bem, Gênesis 12, 13, 14, 15, 16, são 5 capítulos, mas são 10 anos de história se passaram. Agora Abraão então, ele tem 85 anos de idade, ou seja, faz 10 anos que Deus disse algo para ele, que ele seria pai, e não havia se cumprido ainda essa promessa. Abraão então estava lidando com um problema complexo. Como que Deus prometeu algo, que ele seria pai de uma multidão, de uma grande nação, se a esposa dele era estéril, né? A Sara não lhe dava filhos, 10 anos, né? Como resolver isso?
o tempo está passando, né? Já está com 85 anos de idade. Então eles resolvem dar um jeitinho, né? O famoso resolver do meu jeito. Versículo 2 de Gênesis 16 diz: Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Aqui fala, 10 anos que eles estavam ali. Gente, enquanto a solução não era resolvida, ainda de modo milagroso, aquela gravidez, eles resolvem o que? Dar um jeitinho, né? Sara tem uma ideia que ela achava ser boa a ideia dela. O que ela pensou? Vou entregar a minha serva, Agar, como uma mãe substituta, uma barriga de aluguel. Ela vai dar uma luz ao meu filho. Ela teve essa ideia. Toma, pois, a minha serva, diz o verso 2, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Talvez você já viu essa história de barriga de aluguel, né? Acho que tem até uma novela, se não me engano, um bom tempo atrás, que trabalhou esse tema. Ou seja, ela acha que a ideia é boa, ela acha que vai resolver o problema. Interessante que ela usa aqui até uma questão, um argumento religioso. Ela fala assim: o Senhor tem me impedido, verso 2, o Senhor tem me impedido de dar à luz. Veja bem, ela diz assim: não, Deus está me impedindo de dar à luz, então eu vou resolver do meu jeito. Olha lá o texto, que interessante. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Ela entende que Deus era responsável, inclusive pelo ato dela. Mas eu gosto de uma frase que fala assim: Deus não é responsável pelas nossas loucuras, tá? Deus não é responsável pelas nossas loucuras. Então ela entrou em desespero, ela agiu precipitadamente, ela quis dar um jeitinho, e Abraão concordou, anuiu. Ele disse: ótima ideia, Sara. É o verso 2, Abraão aceitou, lá no finalzinho você vê, ele anuiu ao conselho, ele concordou. Gente, eu queria dar uma sugestão aqui para os casais. Algumas vezes, talvez a maioria das vezes, é certo um homem consultar a esposa, e a esposa consultar o marido. É ótimo isso, é saudável, é bíblico, serão os dois uma só carne. Mas, irmãos, é certo também que às vezes é importante alguém dessas duas pessoas que formam um casal discordar. Não há erro em discordar do seu cônjuge, não há problema. Por quê? Porque às vezes você tem uma ideia, mas sua esposa tem uma ideia diferente. Talvez ele está vendo alguma coisa que você não está. Talvez a mulher, dentro do seu universo feminino, ela percebe alguma coisa que o marido não está percebendo naquele ato, ou vice-versa. Então essa ideia de que sempre um casal tem que concordar em tudo, tem que fazer tudo junto, tem que permitir a loucura do outro, não, isso está errado. Às vezes alguém tem que dizer: ei, para, essa ideia sua é uma ideia maluca, essa ideia sua está fora da palavra de Deus. Isso que você está sugerindo para a nossa vida nesse momento é na contramão da vontade de Deus. Deus não prometeu que ia dar um filho, Sara? Deus não disse que ia nos conceder um filho? Ele é fiel para cumprir essa promessa. Não precisamos pegar atalho, não precisamos resolver do nosso jeito. Mas infelizmente faltou essa disposição do diálogo, da contraprova, de olhar de outro modo, de ver uma outra lado da moeda. E Abraão, infelizmente, ele concordou, ele anuiu.
Às vezes, irmãos, é importante alguém ter uma visão lúcida de um perigo que está rondando a família. E resultado dessa história, que Agar engravidou, verso 4, ele a possuiu, ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então vamos ver agora as consequências. Parece que está legal, está dando certo as coisas. Parece que o plano está em andamento. Parecia que o filho agora, possivelmente o herdeiro de Abraão, viria. Que Deus estava realizando a sua promessa naquela família. Ele a possuiu, ela concebeu, ótimo, a barriga cresceu. Agora ela está gestante. Só que acontece agora um problema. Ela começou a desprezar a Sara. Ela começou a desprezar. Por que desprezar? Porque por mais que talvez ela era uma barriga de aluguel, mas agora ela queria seus direitos. Agora ela queria ser uma esposa oficial de Abraão, não mais uma escrava. Agar agora não queria mais saber de lavar louça, de lavar prato, de varrer a casa, de cozinhar. Ela queria agora o quê? Queria agora ser uma dona da casa, mandar dar ordens. Ela queria ser tratada de maneira especial, ou seja, porque ela era mãe do filho de Abraão, e não só do filho, mas do herdeiro de Abraão. E quando nascer essa criança? De quem que ela é filho? É de Sara? É de Agar? Vai chamar de mãe quem? Olha a confusão, gente. Os teólogos falam que esse versículo lança luz sobre os inconvenientes da poligamia. O que é poligamia? É quando um homem tem mais de uma mulher. Esse versículo nos mostra os inconvenientes da poligamia. Por isso que Deus não nos criou seres poligâmicos. Quando você lê a Bíblia, diz a Bíblia que Deus fez Adão e Eva. Ele não fez Adão e duas Eva, nem uma Eva e dois Adão, nem Eva com Eva, nem Adão com Adão. É monogamia. Esse é o princípio da palavra de Deus. Você vê na Bíblia, todos aqueles que tiveram mulheres, várias mulheres, foi por decisão humana, não uma decisão divina. E você vê a confusão estabelecida na família, como é o caso do que está acontecendo aqui. Então não é o plano de Deus a poligamia, irmãos. Não é esse plano de Deus. Se teve isso na história da Bíblia, foi pela dureza do coração humano, dureza. Mas não foi esse o princípio de Deus para o casamento. E a Sara então, ela diz assim: Abraão, resolve o problema. Verso 5, diz Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela porém vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Veja bem, a Agar, agora, como eu disse, ela não queria mais ser uma simples escrava. Agar agora, ela queria um tratamento mais dedicado, personalizado, né? Aí, a Sara fazia o quê? Né? Ser sobre ti afronta. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Então o que a Sara vai começar agora? A Sara vai começar a dizer a Abraão: Abraão, dá um jeito, expulsa essa mulher daqui. Mas veja, ela está grávida. Talvez ela começou a trabalhar as agressões psicológicas. E a agressão psicológica, irmãos? Agressões psicológicas são agressões, muitas vezes verbais, muitas vezes a forma de tratamento, xingamentos, né? A Sara começou o quê? Talvez dando-lhe tarefas que ela não conseguia cumprir, o silêncio muitas vezes, menosprezando a presença dela, isolamento social, o silêncio. São agressões psicológicas. E a Agar, foi recebendo aquela quantidade de pressão emocional dentro do ambiente. Porque a Sara agora talvez conversou com os demais escravos: todo mundo agora isola ela, trata mal, não fala com ela, não olha para ela, dá um silêncio nela, isola. E todo mundo foi
aquela situação, e Agar foi ficando de canto, né? Agar foi se sentindo excluída naquela casa. E o que ela faz, Agar? Ela vai fugir, né? Verso 16, 6, respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas suas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença, né? Abraão deveria ter uma atitude diferente do que ele teve, mas não, ele disse assim, faça o que você quiser, né? Eu acho bonito isso, sabe, na Bíblia, quando a gente lê a Bíblia não esconde os erros dos heróis da fé, e isso serve de ensino para nós, os erros e os acertos deles. O que Abraão errou aqui? Ele não se posicionou, né? Ele disse assim, faça o que você quiser, veja, eu lavo as minhas mãos, né? Uma posição de distanciamento, de não envolvimento, tirando a sua responsabilidade. Faça o que você quiser, estou fora dessa história. E a Sara fez o que? A Sara humilhou aquela mulher, e ela fez o que? Ela fugiu. Talvez eu tenha aqui na igreja, você uma gestante, ou você que já há pouco tempo foi gestante, você sabe que a gestante, ela tem muita mudança hormonal, né? Pressão arterial desequilibra, diabetes, é uma confusão de emoções, né? Existe também a questão do depressão pós-parto, são muitas coisas que mexem com uma mulher numa gestação, você sabe disso, né? Humor, tristeza, alegria, medo. Então ela, diante de tanta coisa que estava acontecendo com ela, vamos imaginar, vamos colocar no lugar da Agar, diante de tantas emoções, e ainda naquela época que não tinha medicina, psicologia, psiquiatria, um conselheiro, ela estava se sentindo toda transformada, o seu corpo, e ela fez o que então? Ela foi humilhada e fugiu, né? Fugiu para onde? A Bíblia fala, ali não fala, mas ela foi para um lugar ermo, um deserto, né? Foi para o vazio, para o nada. E Deus vai intervir nessa história no verso 7, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Agar respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Interessante, né? Com o anjo, fala anjo, né? A gente pode falar próprio Deus. Deus viu aquela moça saindo daquela casa, grávida, com medo, assustada, com um bebê na barriga, indo para um lugar nenhum. E o anjo então pergunta para ela, né? Onde você vai? De onde você vai? Mas como se ele não soubesse. Claro que ele sabe, mas talvez para iniciar um diálogo com aquela mulher, né? Para se aproximar dela, para conversar com ela, uma voz, né? Aqui a gente não sabe como que foi essa revelação de Deus, de um anjo. Mas interessante que diz a Bíblia no verso 8, que ele chama pelo nome dela, Agar, de onde vens? Para onde vais? Né? E fala para ela então voltar para casa, verso 9, então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste dar à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição, né? O anjo do Senhor fala para ela assim, volta para Sara. Por quê, irmãos? Porque ela não teria condição aqui ainda, ela precisava de uma casa, ela precisava de um apoio, ela precisava de um teto, de comida, ela não teria ainda condição de viver uma vida no deserto sozinha, numa gestação. O anjo diz, volta, ainda não é hora, né? Fica na casa de Sara, humilha-te, ainda é tempo de você estar na tutela dela, volta para lá. E é duro quando mexe com o nosso orgulho, né?
Humilha-te. Às vezes na vida a gente realmente tem que submeter aos nossos pais, aos nossos líderes, aos nossos, esposa tem que, às vezes tem que reconhecer que errou, pedir perdão, tem que voltar para casa do pai e da mãe, dizer: pai, como filho pródigo, eu pequei contra o céu, contra ti. Tem que ter essa humildade às vezes, de voltar atrás, dar um passo à reconciliação, dar um passo a uma nova fase. E Deus queria isso sim, que ela ainda vivesse aquela gestação dentro da casa de Abraão, que ela submetesse ali ainda, que aquele bebê nascesse, até porque nós vamos ver daqui a pouco que vai acontecer uma segunda fuga de Agar, e aí então essa fuga vai ser definitiva, só que aí já Ismael já está maior de idade, maior assim, mais crescido, ainda ela precisava de pessoas na sua gestação. E nós chegamos então ao capítulo, o capítulo principal da nossa mensagem, que é onde fala o nome de Deus aqui, El Roi. Verso 13, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi, está entre Cádiz e Bered, Vamos entender o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Ela está grávida, está num poço, com fome, está sozinha, grávida, O que ela vai fazer sozinha ali? Você sabe que o ser humano, ele é talvez dos únicos da nossa humanidade, da criação de Deus, que não é capaz de sozinho ter um filho. Um cachorro, um gato, um animal, ele vai lá e pare sozinho, lambe, tira da bolsa, lambe e tal, e faz tudo ali. O ser humano não. O ser humano, desde que nasce, ele precisa de alguém a mais. Alguém já diz, até para carregar o nosso caixão a gente precisa de pessoas. O ser humano, ele não vive só. Talvez é um dos únicos da criação de Deus que não vive só. Que se não tiver alguém ali, ele morre. Os animais vivem soltos na selva, eles se jogam um animal ali, um filho de uma onça, joga ele na floresta, ele começa a comer e vai e cresce. Joga um bebezinho numa floresta sozinho. Joga uma criança de 2 anos numa floresta. Aqueles filmes que falam que virou o homem, virou lobo e tal, isso é filme. Mas logo ali uma criança morre de sede, morre de fome, desidratada, porque nós precisamos de pessoas, de cuidado. O ser humano foi feito para viver em comunidade. O primeiro homem nessa terra foi Adão, e Deus diz: não é bom que ele esteja só. Então, ela está sozinha, precisando de ajuda, e Deus então manda ela voltar para a casa da Sara, de Abraão, e ela fala assim, então, ela se sentia isolada, se sentia destruída emocionalmente, sentia-se ferida psicologicamente, e ela diz assim: alguém me vê, Deus me vê, tu és o Deus que me vê. Ela está grávida, quase morrendo de fome, com sede. Deus atende a sede dela ali e diz para ela voltar. E ela então diz assim: El Roi, Deus vê. Interessante o verso 11, se você vê na sua Bíblia o verso 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na aflição. O verso 11, então, Deus ouviu a oração dela, e no verso 13 fala que ele viu. Deus ouve e Deus vê. Deus ouve e Deus vê. O Senhor escuta nossas orações e vê o nosso sofrimento. E no verso 15, aparece ali Ismael agora
Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz, né? Então, ela volta para casa, se humilha, né, ali, diante da Sara, sua senhora, e ela dá um filho, e Abraão tinha 86 anos, né? Agora, eu preciso de mais 5 minutos da sua atenção. Eu poderia encerrar aqui, mas talvez faltaria um pouquinho da história de Agar, e eu quero pular para o capítulo 21, e mais alguns minutinhos da sua atenção para a gente finalizar. O verso 21:8 fala assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque. Deixa eu explicar a vocês, capítulo 16, 17, 18, 19, passou vários capítulos. Vai nascer Ismael, beleza, mas aí a Sara vai engravidar, e vai nascer o famoso Isaque, né? Riso, que foi falado semana passada. Só que veja bem, Isaque cresceu, possivelmente aqui, eu não me lembro agora a idade dele, eu tinha até escrito aqui em algum lugar, daqui a pouco eu vejo se vai aparecer, mas enfim, Isaque cresceu e foi desmamado, né? Nesse dia que o menino foi desmamado, Isaque, eles fizeram uma festa, deixa eu explicar para vocês, imagine uma alegria de Abraão, por quê? Porque agora ele tem um filho Ismael, de Agar, mas ele também tem um filho Isaque, de Sara, e Isaque era realmente esse filho que foi filho da promessa, da gravidez real de Sara, e agora nessa festa, evento alegre, porque esse menino foi desmamado, e aí Ismael possivelmente era mais velho, vamos dizer talvez que Ismael aqui tinha 12 anos, pelo que eu li, 12 anos, e Ismael tinha um pouco menos, talvez uns 5, 7, talvez uns 5 anos de diferença um do outro. E aí, nessa questão, o Ismael, até antes Ismael, até antes de Isaque nascer, ele era o filho único, né? O filhinho único de Abraão. Só que quando nasceu o Isaque, você sabe aquela questão de irmãos quando nascem, né? Há uma inveja, há uma disputa de atenção, tal, enfim. E aí aqui diz que aquele dia de alegria, o Ismael começou a dizer assim: o que está acontecendo, né? Eu era antes o filho querido, agora eu não sou mais. Você já ouviu pessoas que foram abandonadas pelos pais, dizendo que tem até mesmo ódio dos seus pais? Talvez Ismael tinha no coração dele um ódio, porque se sentia desprezado por Abraão, né? Porque o Abraão teve uma relação, vamos dizer, extraconjugal com a Agar. E aqui o que ele fez? Ele caçoou, né, do irmão mais novo, ele fez ali uma disputa, né? Uma coisa assim de criança, mas que estava dentro dele ali uma tensão emocional de dizer: quem que é o filho de meu pai? Eu ou meu irmão? E aí o Isaque foi caçoado, foi zombado, né? Veja as consequências, né, de uma decisão. São crianças que estão crescendo num ambiente ali desfavorável, desestruturado, ódio no coração, amargura, ridicularização, né? Está crescendo um sentimento de ódio dentro do coração, né, de Ismael. E olha o versículo 10 então, quando ele zombou, né, Ismael zombou de Isaque, olha o verso 10, disse Abraão, a Sara viu, disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. Olha o 11, pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho, disse porém Deus a Abraão: não te pareça mal por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaque será chamada tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Resumindo a história, quando Sara viu aquela disputa, aquela briga, talvez os meninos se
lutando, brigando, disputando a atenção, Isaac, Ismael, a Sara disse: olha, rejeita esse menino, rejeita essa escrava, né? E isso pareceu penoso a Abraão, doeu o coração de Abraão, pois era filho dele. Ele já tinha uma vez mandado a Agar embora, ia ser agora a segunda vez, vai ser a segunda vez, mas agora o Ismael é um adolescente. Que coisa, né, gente? Mas ainda diante de tudo isso, Deus é tão misericordioso, diz que Ele que vai cuidar de Isaac, vai cuidar de Ismael, e, enfim, Deus, né, esse mistério, né, da liberdade humana, do livre-arbítrio, da soberania de Deus, até que ponto essas coisas se entrelaçam, é um mistério que a gente não consegue responder. E uma despedida dolorosa, verso 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Resumindo a história bem claro ali, Abraão despediu, foi difícil para Abraão, deu lá um pão, deu água, mandou eles embora, Agar e o Ismael, e acabou essa água, eles estão embaixo de uma árvore. Ela diz: acabou, não quero ver o meu filho morrendo. Ali fala que ela chora, né? Enfim, verso 17, mais uma vez Deus entra em ação. Deus, porém, ouviu a voz do menino, o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse, né, pela segunda vez, né, que tens, Agar? Não temas. Olha que bonito, hein? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe casou com uma mulher, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Enfim, para encerrar aqui a minha devocional com vocês, Deus mais uma vez entra em ação pela vida de Agar. Agora o Ismael não está na barriga mais, Ismael é um adolescente, e agora Deus diz para ela: não temas, né? E Deus viu, né? Aparece aqui, Deus ouviu, agora no verso 17, né? Deus ouviu a voz do menino. Irmãos, eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar dizendo assim para vocês, aqui no verso diz, Deus ouviu, e lá no El Roi, Deus vê, né? 16, Gênesis 16, Deus vê. A Agar sugeriu um novo nome para Deus, né? El Roi, aquele que vê. Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que ouve. Lembra de quando Deus apareceu a Moisés, lá na sarça? Ele diz, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o seu choro, né, os chicotes do Egito. Meus irmãos, nesses dois momentos da vida de Agar, primeira vez que ela fugiu da casa de Abraão, ela diz, Deus me viu, Deus me vê. E agora, quando ela é mandada embora por Sara, Deus ouviu o choro desse menino. No primeiro momento ela estava grávida, agora ela tem um filho, adolescente. Deus diz para ela, não temas, você não está só. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Agar, embora seu filho não tenha um pai terreno, ele tem um pai celestial. Eu vou repetir, Agar, talvez Abraão tenha abandonado você, talvez seu filho não tenha um pai terreno, mas ele tem um pai celestial, né? Deus vê, Deus ouve. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, Deus me acolherá.
essa dor de ser abandonado por um pai é muito forte. Talvez você que está aqui passou por isso. É muito comum em nossa nação brasileira, infelizmente. Pessoas que não têm uma referência, nem o nome do pai na certidão. Outros talvez abandonados pela própria mãe. Mas quero dizer para você que mesmo que teu pai e tua mãe te abandonem, Deus não te abandona. Ele vê, né? E Ele pode ser um pai que você precisa, uma mãe que você precisa. El Roi, né? Deus vê. Deus não só viu como cuidou, Deus guardou, e Ismael cresceu e foi um grande caçador e flecheiro no deserto. Talvez a sua vida também é uma vida difícil. Talvez você que me assiste, uma vida difícil, mas se você olhar para trás, você vai ver quanto Deus te guardou, e quanto Deus colocou pessoas para te providenciar uma proteção, um livramento. E eu quero orar com você. Talvez essa mensagem mexa com você, quando fala sobre paternidade, maternidade, abandono, quando fala sobre solidão. Sim, Pai, nós reunimos em oração, meditando na história de Agar, de Ismael. Deus, talvez alguém que nos escuta, que nos assiste, sinta-se tão identificado com essa história. Talvez no momento de gravidez difícil, uma gestação de emoções afloradas, Pai. Mas, Pai, o Senhor olhou para aquela mulher gestante no deserto. Quantas mulheres hoje sofrem agressões psicológicas, físicas? Quantas mulheres talvez hoje grávidas estão sofrendo, caladas em casa, medo? Pai, mas Tu és um Deus que vê, Senhor, a lágrima, o choro, a tristeza. Tu conheces, Pai, cada vida. Tu és o Deus da criação. Pai, também talvez alguém se identifica com Ismael, um filho que nasceu num ambiente caótico, num ambiente onde tinha duas mães, ou talvez sentindo adotivo, um pai que não era pai presente. Depois que nasceu Isaac, sentiu abandonado. Meu Deus, tantas emoções nas famílias, tantos sentimentos no coração humano de abandono, Senhor. São tantas histórias, cada um com a sua vida, a sua própria experiência, as suas emoções, Pai. Ó Deus, mas ainda assim Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus que conhece. Salmo 139, ainda quando no oculto fui formado, as minhas entranhas, Senhor já sabia, me conhecia. Ó Deus, conforta o coração, Pai, consola. Talvez alguém aqui, Deus, possa dizer: eu não tive um pai terreno, mas podemos dizer que Ele tem um pai espiritual, Ele tem um pai celestial, Ele tem um pai divino, um Deus que vê. Ó Pai, pedimos o conforto, o consolo por aquele que tem as suas emoções tão machucadas, que passou por tantas agressões na vida, tanto sofrimento na família, por aqueles que passaram tantas crises na gestação, tantos conflitos na vida. Ó Pai, mas o Senhor é um Deus que transforma, muda. Tu és um Deus que acolhe. Tu és um Deus que faz, Pai, de Agar uma mãe, de Ismael um caçador flecheiro. Tu és um Deus que transforma a maldade humana, Pai, em benefício. És um Deus que, Pai, que apesar das escolhas tão erradas, Tu ainda entra com a Tua misericórdia, Tua graça, e traz a
provisão, traz a água, traz o alimento. Tu traz, Senhor, o consolo, o conforto. Ó Deus, nos unimos em oração por esses, Pai, que sofrem por um passado tão triste, mas assim como Agar, esses podem dizer: o Senhor me viu, o Senhor me vê, o Senhor me conhece, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me guardou, o Senhor me deu muitos pais, me deu muitos irmãos, o Senhor me deu muitas mães, o Senhor me deu muitas pessoas na minha vida que cuidaram de mim, meu avô, minha avó, amigos, igreja, pastores, missionários, pessoas que disseram: você não está só, você não está só. É tua bênção, Pai, é tua provisão, é tua proteção, é teu cuidado se derramando sobre nós, através de pessoas, através de circunstâncias, através de situações da nossa vida. Por isso somos gratos, Pai, e por isso podemos dizer, assim como Agar: Tu és o Deus que vê, que conhece, que cuida dos atribulados, dos fracos, das viúvas, dos órfãos. O Senhor tem um cuidado especial na Tua palavra com as viúvas e com os órfãos. Esses são cuidados de maneira tão especial por Ti, Senhor. Há um versículo que diz: cuidai das viúvas e dos órfãos. Esses são as meninas dos Teus olhos, Pai, porque eles não têm a quem recorrer nessa terra, mas o Senhor cuida deles. Isso é a maior proteção que alguém pode ter. As viúvas e os órfãos. Pai, conforta o coração, consola, dá-nos o amor que só o Senhor pode nos dar, Pai, que não vamos encontrar nessa terra, mas o Senhor preenche o coração desses que sofrem, em nome de Jesus.